Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o ao homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofra, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo meu evangelho, pelo que sofro, trabalho e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Senhor Deus, sabemos, irmãos, que as cartas do apóstolo Paulo é umas cartas que mais nos chamam a atenção, né, pela colocação, pelo que o apóstolo Paulo veio se colocando na palavra, pela a exortação. Uma hora ele tem uma palavra de amor, uma hora ele tem uma palavra de sabedoria, uma hora ele tem uma palavra de nós, amém, glória a Deus, estar, amém, atento. E hoje nós temos que, amém, olhar para esse evangelho de Cristo Jesus, porque Paulo, Pedro, João, amém, foram os homens a qual, amém, em nome de Senhor Jesus Cristo, pagaram caro pelo evangelho, na sua carne, lutaram. E nós sabemos que isso não pode acabar de qualquer maneira, ou se tornar como se fosse uma história. Paulo, eu sei, foi Deus. Não é simplesmente, não, porque tudo fica no memorial de Deus. Tudo que nós fizer aqui, Deus está vendo. Tudo que você fizer para Deus, Deus está vendo. Amém? Para poder, amém, testemunhar dos filhos deles aqui na terra, a qual hoje somos nós. Então Paulo vem: tu, pois, filho, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quer dizer, se fortificar, hoje muitas pessoas pensam que tem que se fortificar, amém, vamos dizer assim, numa denominação, num homem, num credo. Mas a Bíblia diz, Paulo diz para nós se fortificar, amém, pois aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus, por que nós temos que se fortificar em Deus? Quer dizer, se fortificar quer dizer se alimentar daquele a qual está escrito aqui, que é o nosso, o teu e o meu Deus. Se fortificar na palavra de Deus. Você tem, eu e você temos que se fortificar na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é algo que nos alimenta dia após dia nesse corpo. E nesse corpo nós sabemos que temos luta, temos aflições. E hoje
mais do que nunca nós sabemos que, amém, estamos lutando para permanecer aonde? Não é mais lutar para permanecer vivo. Nós estamos lutando para permanecer em Cristo Jesus. Amém. Porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro. Todo mundo é ciente, não é assim? Todo mundo, você vê as pessoas muitas vezes pensam, por que eu vou me preocupar, né? Principalmente o povo cristão, com ouros e prata, onde as traças ferrugem corroem, mas eu vou me preocupar com a minha vida eterna. Mas meu preocupar com a vida eterna, primeiramente, se colocar na brecha, se colocar na presença de Deus. É nós saber que você e eu temos que se colocar perante Deus, se apresentar para Deus. E esse se apresentar para Deus, amém, não é às vezes, não é, é todos os dias. E não é só aqui quando nós estamos cultuando com nossos irmãos, que você e eu se apresentamos para Deus. Todo dia, ao brilho os seus olhos, meus olhos, nós nos apresentamos para Deus. Amém. Porque é mais um dia que Ele te deu. É mais um dia que Ele disse, opa, filho, o Pai está aqui. Então nós temos que se colocar cada dia, se pôr de pé, ter essa graça. Qual que é a graça? A graça de Deus, a graça bendita. Aquela graça qual era eu e você não merecia. Aquela graça que muitas vezes aquele povo lá de Israel menosprezou. Sim, muitos do povo de Israel, muitos daquele povo que andava com Jesus, desprezaram a oportunidade. Você vê que quando Deus tirou Moisés tirou, o povo lá, o que aconteceu? Nós sabemos que sempre teve uma parte das pessoas que não deram valor. E por que você vê hoje, amada igreja, muitas pessoas, eu estava meditando, muitas pessoas hoje, eu sempre tenho um costume, né, de dizer, isso é um costume, não é da Bíblia. Eu digo assim, você quer ver como é que uma pessoa está, a vida dela, olha as escolhas que ela faz. A minha e a sua escolha vai definir o que nós vamos querer amanhã. E quando eu e você temos um chamado de Deus e você escolhe andar com Cristo, certamente a sua vida vai ser melhor que a dos outros. Certamente que a tua vida financeira vai ser melhor que o outro. Mas aí você pode pensar, mas irmã, eu sirvo a Deus, talvez minha vida não esteja tudo aquilo que tinha que estar muito melhor. Não é assim que às vezes como a gente pensa, como ser humano? Não, a nossa vida, ela está, cada um como Deus está comandando. Quando nós lemos do dia, isso cai para muitas pessoas, muito do povo de Deus, pedis e pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos próprios deleites. Quer dizer, tudo tem. Por que você quer uma bênção de Deus? Você pode levar tanto no material quanto no espiritual. Por que você quer Deus? Por que você quer Deus? Parou para pensar. Aí eu estava pensando hoje à tarde, meditando, e Deus me trouxe assim, perguntar para a igreja, o que é que você tem para oferecer para Deus nesta noite? O que é que você tem para oferecer para Deus? E aí nós vamos ler além disso aqui agora. O que é que eu e você temos para oferecer para Deus? E o que é que nós ofereceríamos para Deus que agradaria a Deus? Muitas pessoas só têm para oferecer para Deus ser religioso. Isso Deus não está preocupado. Ele não está preocupado com religião. Mas eu vou oferecer para Deus todo o meu dinheiro lá que eu tenho no banco. Deus não quer teu dinheiro. Eu vou oferecer para Deus toda a minha família. Deus não está preocupado com a tua família. Mas como? Não. A Bíblia diz que Deus vem buscar quem? Uma família inteira. Um povo zeloso e de boas obras. E a salvação, ela é individual. Ela é individual. Porque se não é fácil, não, Senhor, eu sirvo Deus, aí o Senhor pega toda a minha família e leva junto. Mas em cada um aqui tem uma escolha. Cada um tem uma escolha. Porque a minha vida e a sua vida ela é feita de escolha.
tanto no espiritual quanto no material, não é assim? Porque quando Deus, irmãos, a graça que veio para nós, irmãos, é algo tão maravilhoso, irmão, que hoje muitas pessoas que caíram e não são, meu Deus, por que eu não estou com Deus? Por que eu abandonei Deus? Porque você pode ver uma igreja, todos que abandonam Deus, irmão, que abandonam, eu quero dizer assim, irmão, os irmãos não me entendam mal para depois não pensar coisa. Abandonar Deus, eu quero dizer assim, ó. O irmão disse que eu abandonei Deus, mas eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu não abandonei Deus. Não. A Bíblia diz que se eu e você estamos firmes com Deus, estamos namorando com Deus, você vai estar querendo estar toda hora junto com aquela pessoa, não é assim? Então não é as minhas palavras que está dizendo. É como perguntaram para Jesus: tu é o Cristo? Quem tu é? Tu é o Messias? Ele sempre só foi trazendo a palavra. Ele veio só trazendo opções para as pessoas. Porque já tinha um monte de fariseus, já tinha um monte de pessoas ali querendo se fazer em cima daquele homem. Porque as coisas espirituais é tão maravilhosas, porque assim, podem ver, se Deus começa a operar aqui dentro da igreja e se espalha, todo mundo vem nesse lugar para quê? Ele está falando para o pastor Cláudio. Às vezes a pessoa, Deus está falando, conversando com ele. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 19 anos de igreja, eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho 60 anos de igreja. Eu perguntei para ele. Aí você pergunta para essas pessoas quantos anos elas têm de Jesus. É diferente, né? De igreja. Quantos anos ela tem de Jesus? Aí você fala assim: não, mas irmão, a igreja sou eu tenho 50 anos de igreja. Mas e por que então que muitas pessoas, se elas dizem ser a igreja de Cristo, concordam com Cristo, falam de Cristo, elas não querem então obedecer a Cristo? Elas não querem largar das suas denominações. Elas não querem crer que Deus tem colocado, né, um mensageiro para ajudar nós, um profeta de Deus. Elas não querem crer que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Isso aqui, e coisinhas. Mas o principal, irmão, essa graça que Paulo está falando, porque Paulo foi um homem judiado, irmão. Paulo, se nós precisássemos passar por, olha, nem vou botar 10, mas 2% do que Paulo passou para servir Jesus, eu acho que muitas pessoas não iam querer Jesus. Não iam querer. Não iam querer. Porque servir Deus, irmão, ele sabe que vai vir problema, vai vir luta. E outra, e nem sempre Deus tem que provar eu e você de que material eu e você estamos sendo fabricados. Porque existem vasos de honra e vasos de desonra. Existem vasos que é feito de barro, existem vasos de vários tipos. Nem tudo. Você pode tomar água nesse copo aqui. Você pode tomar água em qualquer outro copo, sei lá. Então a graça de Deus, ela vem para mim e para você, irmão, para salvar o que é mais precioso na minha e na tua vida. A minha e a sua alma. Por isso que a salvação, cada vez ela vem se dirigindo com as pessoas. Quando Jesus fala assim, ele vem buscar um povo, ele vem tratar com o indivíduo. Lá atrás, no tempo do Pentecostes, lá atrás, lá como tinha as igrejas pentecostais, Deus reunia uma multidão e falava com um monte de pessoas. Hoje não. Hoje tem uma multidão de 10 mil pessoas. Deus prega através do homem de Deus o batismo em nome de Senhor Jesus. Daquelas 10 mil pessoas, talvez 10 vão aceitar Jesus e o resto não vão entender. Ah, não. Por que não vão entender? Porque nós temos os nossos pensamentos, né, muitas vezes. Ah, mas o irmão, primeira coisa que vem na mente da pessoa, o irmão está pregando para me tirar da minha igreja. Né, assim. O irmão está pregando porque
Ele quer mais membro para a igreja dele. O verdadeiro profeta de Deus, o homem de Deus, ele prega para que nós vamos ficar com a palavra, com a Bíblia. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, Paulo falando, confia aos homens fiéis. Ele está dizendo que vocês ouviram, muitos vocês podem confiar. Por isso que ser um homem de Deus, imagina, irmãos, as pessoas têm que confiar no que nós falamos de Jesus. É peso, né? Tem que confiar. Tem que ter um testemunho. Nós temos que ser, amém, ter aquele testemunho. Por isso que quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em diáconos, em presbíteros e assim por diante, né, que ele fala. Ele fala que o homem que deseja o episcopado, excelente obra faz. Porém, que seja irrepreensível, casado, marido de uma mulher só, e tal, que governe bem sua casa, seu lar, seus filhos. Pois você está lá para governar a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Ele está dizendo a casa de Deus, onde se leva assim, ó, a igreja, a casa de Deus. A casa de Deus sou eu e você, irmão. Porque a nossa casa, às vezes a gente olha para a casa dos outros, né? Mas vê a nossa casa está uma bagunça, está tudo desarrumado. A ver a nossa casa está cheia de coisas que, por isso que cada tempo, tanto no material quanto no espiritual, você já notou que cada tempo você tem que fazer uma revisão lá no teu roupeiro e tirar o que não presta? Você tem roupa lá que, roupa, calçar, nem usa, mas está lá só para ocupar espaço. E tem pessoa ali que às vezes precisa ver aquela roupa ali. Cada tempo você tem que, eu falei para, tinha a avó, a esposa, da minha esposa, que faleceu, a irmã, a mãe Noé, ela tinha costume lá na casa dela, que nós fomos uma vez lá, era tudo que ela juntava. Eu tinha tanta coisa lá, às vezes, que não conseguia nem chegar na casa dela, tanta coisa. Não precisava, mas aí tu tirar uma coisa daqui, não, deixa aí. Deus nunca, irmão, vai trazer coisa boa enquanto o figural que é velho. Porque não tem serventia, vamos dizer assim. Tem coisas que para nós não tem serventia. Hoje, eu estou levando para o material, né? Mas tem um monte de coisa ali. Não presta mais para nada, está ali, né? Não, mas vou deixar aí, vai que uma hora dessa eu preciso. Fica ali 2, 3 anos. Agora vamos levar para o espiritual. Muitas vezes nós temos coisa velha aqui dentro, que vem lá de trás, que está guardada ali. Às vezes é um pensamento, às vezes é um... Porque, irmãos, eu estava falando com o irmão hoje ali, tá? Irmãos, hoje nós, os homens, as irmãs, amém? É uma luta tremenda para servir Deus. Essa juventude, por isso que eu digo, irmãos, a gente vê esse jovem aí, ó, não é fácil. Se para nós que já temos um pouquinho de, vamos dizer assim, são meio cascudinhos já na palavra, já não é fácil se manter. Imagina essa juventude, esse jovem, que o mundo, ele vem atraindo, vem trazendo novidades e coisas. Mas por quê? Para que as pessoas possam se iludir. Então Paulo, ele pede para... ele está falando dele, está falando para quem? Ele está falando para nós hoje. Será que nós temos um bom testemunho para falar da igreja de Cristo Jesus? Que sejam fiéis, que sejam idôneos, quer dizer, tem que ter um caráter, né? Idôneos. Idôneos para também ensinar os outros. É aquela velha história. Por que às vezes, irmão, agora eu quero para você, para te ajudar e para me ajudar. Por isso, irmãos, que assim, ó, às vezes Deus permite nós entrar em problema para nós aprender, para nós afiar as espadas. Você nunca vai conseguir ensinar alguém se você não passou por um problema. Como é que você vai dizer assim, ó, aí é ruim ficar doente se tu nunca ficou doente? Não tem como dizer que é ruim ficar doente. A pessoa vai dizer assim, mas tu já ficou doente? Não. Tá, mas então como é que vai dizer que é ruim? Aí é ruim ficar sem dinheiro. Mas tu já ficou sem dinheiro alguma vez?
Não. Mas então, me explica. Às vezes Deus, irmãos, porque Deus ele tem o controle de tudo. Uma coisa nós temos que entender, irmão. Por isso que quando nós plantamos, a graça de Deus chama eu e você, e nós começamos a fazer coisas boas, irmão, só vai colher coisa boa. Mas às vezes Deus permite, irmão, nós passar por dificuldades financeiras para quê? Para ensinar nós a administrar. Sabia? Porque às vezes a gente não sabe administrar. Às vezes a gente não sabe. Tipo assim, a gente é muito mão aberta, né? Uma coisa que geralmente na parte administrativa que eu aprendi, para mim essa lição é assim, ó, uma expressão, né? Não conte com o ovo da galinha ali, porque ela pode não botar. E por que muitas pessoas hoje criam problemas financeiros? Não, eu vou gastar tudo isso aqui, porque já está, isso aqui serve, já está garantido. Aí tu vai lá e gasta tudo isso aqui. Mas aquilo lá no outro dia deu um problema e não entrou. E daí? Tu gastou tudo aqui e não entrou ali, e aí você... Porque tu vê, uma coisa leva a outra. Meu Deus, estava certo. Estava certo, e agora como é que eu vou fazer? Eu gastei isso aqui, não vai dar fazer isso, vou ter que... Agora eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? E aí tu entra em apavoramento. Não é assim? Isso eu estou trazendo um lado financeiro. A mesma coisa se nós pensar na nossa saúde. Lá no mundo nós gastávamos a nossa saúde, não gastávamos? Era isso, era aquilo e tal. Nós vivíamos, não sei, a coisa mais boa para nós. Só que alguém chegou dinheiro, pregou o evangelho, trouxe um panfletinho, trouxe uma palavra, e nós ouvimos a voz de Deus, estamos aqui hoje. Mas tem muitas pessoas que a mesma coisa que nós ouvimos, ouvem, mas não querem. Eu não sirvo para ser crente, para estar numa igreja, esse negócio assim, de querer um robôzinho. Não serve para ser crente, mas serve para ser cadáver. Não serve para ser cristão, mas serve para estar lá. Muitas vezes sofrendo. Aí a gente vê, amados irmãos, que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem que treinar nós, irmão. Ele treina eu, treina você. Como diz, tem uma palavra da Bíblia que diz assim, não vem por amor, vem pela dor, né? No mundo nós também temos uma palavra, né? O pai e a mãe ensinam os jovens, assim, ensinam, dão conselho. Ensina, os jovens escutam. Ensina os jovens. O que a gente diz para o jovem? Não deixa que o mundo vai te ensinar. Já que tu não quer me ouvir o mundo tu vai ouvir. Já que tu não quer aprender com o pai e com a mãe, tu vai aprender lá fora. O pai e a mãe não vai te surrar. Mas deixa que lá na frente, lá os brigadianos vão dar jeito de dar um jeito. Não é assim? Porque no mundo é assim. Muitas vezes sofre, né? Sofre. Amém? Amém? Sofre, pois, comigo, diz Paulo, as aflições como bom soldado de Cristo. Que maravilha, né? Mas ele já passou. O bom disso aqui, irmãos, que se você ver o Senhor Jesus Cristo quando estava na cruz do Calvário, ele disse uma frase que é para tudo para nós. Tudo está consumado. Ele sofreu por nós. Ele pagou o preço. Hoje só nós temos que aceitar Ele. Nós temos que ter o nosso testemunho da nossa vida. Porque você está pensando, mas irmãos, a Bíblia, nós podíamos ter que ter uma vida reta diante de Deus. Não, é diante de nós. Porque Deus está em nós. Nós somos a imagem e semelhança dele. E agora nós temos que ter uma vida. Porque não adianta nós mostrar para Deus que nós somos uma coisa e para nós outra. Nós temos que mostrar que algo. Porque Paulo, irmão, que a gente sabe a história de Paulo, né? Que era um perseguidor, né? Mas quando ele se encontrou com a palavra, irmão, teve uma viravolta. Moveu. Tem uma irmã lá de São Paulo que ela me ligou e disse assim: pastor, meu filho, mais de anos não limpava o quarto dele. Era cheio de sujeira. Não dava para entrar. Ele não deixava ninguém entrar. Ninguém podia botar a mão no quarto dele. E depois que nós começamos a orar, e depois que o Senhor
orou, depois o Senhor mandou umas mensagens ali, nós botar o irmão branco ali, a gente volta ali, escuta. Quando perguntou, e o Senhor ora, ele falou assim, esse dia ele chegou, ele não comia a minha comida. Olha, para ter uma ideia, essa é a tristeza de uma mãe, o filho não comia a própria comida da mãe. E ele chegou esse dia, e começou a limpar o quarto dele, tirar umas coisas, eu fiquei, meu Deus, você ficou quieto, né? Falou que tudo bem, filho, tudo bem, nós vamos tirar umas coisas aqui. Aí ela fez almoço, disse, mãe, eu vou comer. Ah, pode comer. Mas que ela ficava apavorada de ver. O que é isso? É a graça que o apóstolo Paulo está falando. A graça quer dizer luz, Espírito Santo, quer dizer oportunidade. A graça quer dizer para mim e para você algo que está perdido, como aquelas dracmas, né? Está perdida e Deus acha. Porque é só pela graça, irmão, que nós conseguimos chegar, amém, à vida eterna. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Quer dizer, hoje a gente sabe, né, irmão, que não é fácil. Hoje a gente tem que estar vigiando em tudo que nós fizermos. Né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Tem coisas hoje que a gente vai fazer nessa vida que não é para nós. Né? O inimigo sempre vai querer dar um nó em nós, né? Ninguém, amém, sem vigilância, né? Porque a Bíblia diz, se não me engano, em Provérbios, diz que se eu fizer um negócio com o meu irmão, que a minha irmã está acomodando, eu estou pego pela palavra. E daí ele me pegou pela palavra, né? Pela palavra. Aí pela palavra não tem. Como é que eu vou fazer? Tem coisas que a gente faz que muitas tem pensamentos de fazer. Porque Paulo não se embaraça, porque tem coisas nesse mundo que só ele enrola mais. Só bota nós para dentro, tá bem, tá tranquilo, chega alguém, não quer comprar isso, quer comprar aquilo, tudo. Não tá com, não, mas eu te vendo, qualquer, não, eu não tenho dinheiro, então, não tem problema, quanto tu me paga, como tu quiser, não é assim. Aí tu, então tá, se é assim, na boca dali na outra semana o cara tá ali. Ué, né, mas é que assim é um problema, tu não tem como arrumar pelo menos um pouco daquele dinheiro, vamos mandar tratemos por aquilo 30, 40 dias. É, mas é que nós tratemos, mas assim, e aí tu arruma uma pulga atrás da orelha, né? Arruma uma pulguinha para estar ali. E aí aquilo aí já traz problema, traz problemas para dentro de casa. Porque, irmão, nós cristãos não podemos estar perdendo tempo e nós nos incomodar com as coisas que não edificam a nossa casa, que não ajudam. Não podemos perder tempo. O bom é tu deitar e dormir descansado. Às vezes é melhor, mas como está falando hoje ali, o pouco com Deus é muito, né? Mas o muito sem Deus é só, que Paulo diz aqui, só problema. Tem problema, tem pessoa que nem dorme direito porque a cabeça, né? Consciência. Amém? Aleluia. Agora diz aqui, vamos já montar para o cenário, fica tranquilo. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, quer dizer, legitimamente, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui é algo maravilhoso que eu estou lembrando, assim, é a questão de igrejas também, igrejas que são normais. Por exemplo, assim, a igreja é você, a igreja são mais. Existe um local que nós aqui congregamos. Existem duas visões. O primeiro, por exemplo, assim, o seu irmão começou a caminhar com Deus, Deus buscou a graça, avançou, mudou, começou a prosperar tanto em vários sentidos da sua vida. O primeiro a aproveitar daquilo é
É Ele que tem que aproveitar. A igreja de Cristo Jesus, o primeiro a aproveitar é a igreja. Porque vamos dizer, primeiro o que é? Primeiro é Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Temos que colocar a igreja em segundo lugar. Agora a igreja, falando a igreja no material. Por que nós vemos essas denominações? Tem pessoas que elas vão para a igreja e o pastor bota elas não, primeiro, deixa lá teu marido, mas eu tenho que fazer comida para ele. Não, primeiro, e as esposas às vezes sem discernimento, chega em casa, não, onde é que tu estava, minha esposa? Ah, eu fui lá na igreja, eu estava lá fazendo isso, fazendo aquele outro, fazendo outro. O pastor me levou, vou lá e fui falar, não, mas minha nossa casa. Não, mas é que primeiro Deus, né, amor? Depois, não. É primeiro a casa. Primeiro a família. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, nós temos uma igreja. Eu estou aqui, primeiro Jesus, depois eu. Eu que tenho que fazer a frente, cuidar, administrar direitinho, para que os irmãos sejam abençoados. Eu que tenho que ter uma palavra firme, reta, vigiar, embora que nós temos no corpo, lutando todos os dias. E não pense que é fácil, né, irmão? Tu ter um bom testemunho hoje em dia, porque todo mundo fica, é que nos outros, né? Que nem esses paparazzi ficam tentando arrumar um pezinho para pegar uma falha da gente, para lá na frente dizer, ó. Mas Deus, Ele guarda os seus filhos. Então, primeiro, aproveitar, irmãos, o que Deus dá é nós. Por isso que muitas pessoas, mas se inscrevem, como é que pode? Como é que Deus abençoa, Deus faz isso? Porque os primeiros, nós colocamos na frente de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nós estamos aqui fazendo a vontade, não nossa, a vontade do Senhor. Porque por nossa vontade nós estaríamos em casa, se fosse pela tua vontade. Talvez tu estaria em casa agora, com os pés esticados lá, no sofá, não é assim? Tomando chimarrão. Mas Deus, Ele tem escolhido homens e mulheres de Deus valentes. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar de seus frutos. Em tudo, irmão. No espiritual, no material. Não é assim? Você que trabalhou. Por que hoje muitos filhos, às vezes, não aprendem a viver? Porque eles estão esperando os pais trabalhar para deixar para eles. Desde que o meu pai trabalha bastante e faz bastante herança, depois eu estou garantido, né? Já olha assim, o pai tem isso, o pai tem aquilo, a mãe tem aquilo. Se o pai guardar essa mãe morreu, eu estou garantido. Assim. Mas nunca vai aprender a dar valor para aquilo se não trabalhar. Porque só quem trabalha sabe. A gente que trabalha por conta aí sabe quão difícil que está a mão de obra, né? Não acha gente para trabalhar, nem tu pagando bem. Porque, hoje é sábado, hoje eu cuidei. Houve um imprevisto, tive que fazer um serviço que eu tinha dado a palavra para a pessoa e o rapaz que falou que ia trabalhar não foi, faltou com a palavra. E ele faltou, eu não posso faltar com a palavra. Eu me obriguei lá. Aí liguei para 2, 3, vamos lá, quer ganhar uns truquinhos, vamos trabalhar. Não, tem que pescar. Já tratei de pescar. E outro, vamos trabalhar. Mas hoje não, cara, hoje é sábado. Tá, liguei para o outro, vamos trabalhar, quer ganhar uns truquinhos, eu preciso dar uma mão aí para mim. Pois é, se tivesse me falado ontem, ó, mas tu me falou em cima da hora. Aí fomos eu lá e o outro, o irmão Daniel, levei lá. Vamos lá trabalhar, dar uma mão para mim. Vamos. Aí fomos lá e... Mas a palavra do homem de Deus não pode falhar. Eu só tinha tratado esse trabalho porque eu tinha tratado com o rapaz uma semana atrás. Disse, não, sábado. Sábado o senhor pode contar comigo. Mas nem que chova direto. Então. Vai mesmo, então, tá. Daí não foi, me deixou mal. Daí como é que eu vou? Daí eu peguei lá o tal do irmão lá da igreja, lá do pastor, me deu esquivinha, tratou comigo. Fica feio, né?
Mas o Senhor Jesus proveu, e o irmão que foi comigo foi muito bem recompensado. Ixi, chegou ali à toa, né? Amém. É assim, é as oportunidades que Deus dá para a gente, para as pessoas. Amém? Considera o que digo, diz Paulo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tem que considerar o que Deus traz. Deus dá entendimento, dá sabedoria como nós fazemos, como nós administrar, como você administrar seu lar, sua casa. Amém? Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho aqui, ó. Pelo que sofro, trabalho e até prisões, que é o que nós sabemos, né? Que Paulo passou, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aqui, irmão, muitas pessoas hoje, quer dizer, Paulo está dizendo assim, ó, hoje você não sofre, ele sofreu na carne, mas nós sofremos também para pregar o evangelho, para manter a verdade. Claro que sofremos, porque hoje, se nós não sofrêssemos, nós pregávamos para 50, vinha 49, né? Mas nós pegamos para 50, né? Sofrer pelo evangelho. Nós sofremos hoje no espiritual para pregar o evangelho. Paulo sofreu na carne. Amém? E até prisões, né? Paulo foi preso. Quantas vezes nós estávamos presos lá numa denominação? Estava ou não estava? Estava preso. Foi em Roma que ele foi preso, né? Em Roma. Nós estávamos presos em denominações lá. Não, porque tinha igreja que assustava, mas não sei se alguns irmãos passaram, mas tinha igreja que nós estávamos lá, falavam para o pastor assim, acho que eu não vou mais congregar com o senhor, não sei. Olha assim, tu não vem congregar, Deus, pode até ir, né? Mas tu vai ver o que o diabo vai fazer contigo, vai te destruir. Ficava preso. Se tu não trazer o teu dízimo, tu vai ver, o devorador vai devorar tudo. Coitado, né? Aonde vem Jesus falou assim que aqueles que creem em Cristo Jesus, nova criatura, somos livres. Nós somos livres. E a palavra de Deus ela não pode ser presa. Quer dizer, o que Paulo está dizendo, irmãos? Muitas vezes, quantos homens de Deus temos sentados nos bancos das igrejas? Que poderiam ter o dom evangelista, ter o dom, mas Deus chega ali, o sistema, não, você tem que passar por A, por B, você tem que ficar aqui tanto tempo. Isso é coisa de denominação. O que é uma denominação? Alto que se denomina. Eu aqui mando na igreja, deu. E quem quer congregar comigo assim? Está errado, irmão. Nós congregamos, amém, num corpo chamado o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo chamado, só que em ordem, né? Quando a gente fala assim, não tem pregadora, biblicamente não tem pregadora. Mas elas não quer dizer que a mulher não pode pregar em casa para os seus filhos e ensinar o evangelho. Que ela não pode mostrar a palavra para o seu filho em casa. Como é que ela vai mostrar a palavra para o seu filho em casa? Sendo uma boa dona de casa, honrando seu esposo. Ali ela está trabalhando para Deus. Quando ela está orando ali com uma vizinha, dando um convite, convidando, ô vizinha, vamos no culto, tem culto hoje. Quer maior pregação do que o chamado de Jesus Cristo? Não tem coisa. Porque Paulo, ele não tinha, ele pregava o evangelho. Onde é que ele estava, ele falava de Jesus. Onde é que ele estava, podia estar preso, podia estar... Não tinha. Por isso que ele falou assim, que quando nós se convertemos a Cristo Jesus, o assunto do povo de Deus é Cristo. É nós, falamos de Jesus, falamos de Jesus. O nosso assunto é Cristo agora. Porque o assunto do mundo hoje, o que é? O assunto do mundo é o mundo. As novidades, as coisas. Amém? Pelo que sofro, os malfeitores, mas a palavra de Deus não está presa à palavra de Deus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro pelo amor.
A mesma coisa que Deus sofreu por escolher eu e você. A mesma coisa. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo com glória eterna. Para alcançar a salvação. Alcançar algo invencível. Por isso que veio a graça. Por isso que Jesus desceu aqui num corpo chamado Senhor Jesus Cristo para alcançar aquilo que eu e você não tinha como fazer. Morrer por nós, ser surrado por nós, mas também ressuscitou para dizer que há uma nova vida. Ressuscitou para dizer, ó, você não está preso, você está livre. Tudo que você pedir do meu nome, disse Jesus, você vai dar, tudo. Então há uma luta, amém? Mas há uma luta de vitória, há uma luta para aqueles que creem, amém? Não em carroças, não em cavalos, mas que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqueles que depositam, amém, a sua fé em Jesus Cristo, a minha, a tua fé, a tua cura, a minha cura está em Jesus. Por isso que você que é fiel e está em Deus, você que crê em Deus como eu creio, irmão, a Bíblia diz que nós temos que ter uma fé genuína. Nós temos que crer em Deus de todo o nosso amor e não temer nada, irmão. Não temer nada. Porque se eu estiver em Deus, em Cristo, e Cristo estiver em mim, o que vai derrubar nós? Nada. Fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Palavra fiel de quem? Jesus. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Tudo tem uma recompensa. Tudo tem. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Que palavra bonita, né? Não interessa se a pessoa quer ser, por exemplo, assim, fiel com Deus, ele vai ser fiel. O que Paulo está dizendo? Infiel com Deus. Infiel com Deus assim, mano. Muitas vezes aquelas pessoas que ela vem por evangelho só para benefício próprio. Quando parou de vir o benefício próprio, ela não vem mais. Ah, não, acho que é. Deus lá, eu queria um carro, Deus dá um carro, dá 2 carros, dá casa. Agora eu sempre digo, o que Deus dá para mim e para você, Ele nunca mais vai te tirar. Mas o que o inimigo dá, Ele tira. E dobra ele. Quando Ele bota a mão. Mas Deus permanece fiel. Amém. Tu já pensou? Você não fica, irmão, alegre, saber assim aqui. No seu apóstolo Paulo, se você e eu, nós que temos, se nós morrermos em Cristo, com Ele também viverão, como Ele. Vida eterna, vida longa, vida abençoada. Então, amados, nós temos que, cada dia, irmãos, buscar ter fé, ficar firme com Deus, não olhar para os lados. Não olhe, irmãos, para as pessoas hoje incrédulas, porque tem muitas pessoas incrédulas se disfarçando de crente. E é fácil você identificar. Às vezes você pega pessoas crentes, senta do teu lado, tu só vê choro. Aí você fica, mas como é que pode, né? Porque, irmão, a nossa boca, ela tem poder. A nossa boca tem poder. Amém. E tudo que nós ficar falando, vai dar um resultado para bom ou para ruim. Pode ver que a Bíblia diz que Deus não se agrada, né, dos murmuradores. O que é o murmurador? Tudo está ruim. Tudo nunca está bom, não tem nada bom. Se Deus abençoa, dá um problema. Se Deus dá pouco, é pouco. Se Deus não dá nada, não dá nada. A pessoa, ela está sempre murmurando e você atrai. E lembre-se que eu digo assim, nós somos criadores de atmosfera, o irmão Brana nos ensina. Que atmosfera nós temos que criar dentro da nossa casa. Se você ficar, pode ver, irmão. Se você ficar ali lamentando, reclamando que está ruim, daqui a pouco vem mais um problema ainda. Aí tu pensa, pô, mas estava ruim, agora piorou. Sim, começou a chamar problema. Não é assim? Pô, mas tá louco, não sei o quê, como é que eu vou fazer? Tá louco, e agora? Ah, daqui a pouco já vem outro problema. Porque aquilo, irmão, atrai as coisas. Mas se você pensar positivo,
Crê em Deus. Quando a Bíblia diz, né? Ter essa fé em Jesus Cristo, irmão. Essa fé se agarrar, porque, irmãos, nós chegamos num tempo, irmão, que é nós e nós, irmão. Estou falando aqui, é nós e nós. É você e você. Tem que lutar por ti, irmão. Nós cantamos aquele hino lá, né? Indo para Canaã. Se você não quer ir, não me peça a mim. Não quer ir para Canaã? Não quer ir para Nova Jerusalém? Então sai da frente. Eu quero ir. Eu quero ir lá. Porque, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é de um amor tão maravilhoso por nós. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aí em você. Talvez, eu falo assim, cada vez nós temos que renovar a nossa fidelidade com Deus. Cada vez, e eu estava olhando o pastor falar, porque eu pesquiso muitas coisas para ajudar nós também. Ninguém sabe tudo, sempre digo, ninguém sabe tudo que não possa aprender, ninguém sabe nada que não possa ensinar. Então eu digo, em nome do Senhor Jesus, irmão, fique, não desista, levante-se. Aproveite que Deus tem nos chamado. Vamos nos alegrar. Vamos, amém, buscar a presença de Deus, orar, fazer a nossa parte com Deus. Que Deus, Ele é fiel. Deus não muda. Deus não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que curou lá, cura agora e vai curar a hora que você decidir. A hora que você decidir, só colocar nas mãos dele, sem reserva. Sem reserva, colocar na mão do Senhor. Eu estou curado, Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Mesmo que essa carne aqui possa sofrer, mas a nossa cura interior, ela está ali. Está ali. Então, amada igreja, vamos ficar firmes nesse propósito. Amém? Se coloca de pé, irmão.